Olá, amantes do futebol, tudo bem com vocês? E nessa segunda-feira, bem turbulenta para torcidas brasileiras, tivemos sorteios de Sul-Americana, de Libertadores, tivemos aí o primeiro treinamento e os jogadores começando um trabalho com o novo técnico da seleção brasileira. E nessa turbulência toda também tivemos sorteio da Copa do Brasil e o vídeo de hoje é referente a isso. Geralmente, a CBF ela procura fazer num dia separado, porque o pessoal já está fazendo live, o pessoal está fazendo ali um pré-sorteio, uma situação bem, como se diz, um evento. Eu até estranhei vários sorteios no mesmo dia, mas foi o que aconteceu na segunda-feira, no dia 2 de junho de 2025, quando o planeta Terra, aqui na América do Sul, aqui no Brasil, parou, porque é muito time tendo sorteio, conhecendo o seu caminho em competição sul-americana e em competição brasileira. E a gente pode falar que a Copa do Brasil é o torneio mais vantajoso que tem financeiramente do futebol brasileiro. E aí aconteceu o quê? A definição, o sorteio dos confrontos das 16 equipes que ainda permanecem no torneio. Começa lá no início da Copa do Brasil, mais de 90 equipes, e aí vai afunilando, confronto só de ida, confronto de ida e volta, separação de ranking, até que chegou aqui, no confronto das oitavas de final, onde, como se diz, não tem nada para filtrar. Você entra dentro de um pote junto com seus adversários e pode sair qualquer tipo de confronto. Lembrando que os jogos serão realizados partida de ida, partida de volta. A primeira partida é entre os dias, vai acontecer ou no dia 29, ou no dia 30, ou 31 de julho, e o jogo da volta já é na outra semana, 5, 6 ou 7 de agosto. Por que já não se define no sorteio a data do confronto? Porque tem todo aquele charme de saber quem vai pegar quem e de algumas cidades, devido aos grandes clubes, né, terem torcidas imensas, não poderem receber dois jogos do mesmo torneio no mesmo dia. Por exemplo, São Paulo. São Paulo ainda tem São Paulo, Corinthians e Palmeiras, os três clubes da mesma cidade. Não tem como você marcar um São Paulo e o adversário dele, Corinthians e o adversário dele no mesmo dia, para evitar confusão em metrô, em via pública, marcar algum tipo de situação aí em rede social, que hoje é uma realidade do nosso futebol. Então a CBF faz o que? Ela estipula algumas datas e dentro dessas datas vai se adequando ali como fazer para marcar os jogos dos times. Bora deixar de enrolação, bora dizer que isso só acontece depois do Mundial de Clubes. Então nós temos aqui participantes como Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, que disputam a Copa do Brasil, vão disputar o Mundial de Clubes. E aí isso pode interferir sim na forma que o clube vai voltar para disputar a Copa do Brasil. Já pensou, um dos quatro é campeão do mundo? Vai ter aquela ressaquinha de pós-título. Então pode chegar aqui e já não dá aquela importância toda para a Copa do Brasil. Ou já pensou ver uma eliminação vexatória? O time vai vir com a faca nos dentes aqui para conquistar a Copa do Brasil e dar uma amenizada na situação. Bora falar dos confrontos e no mesmo vídeo das probabilidades. Lembrando que nessa fase das oitavas de final, nós temos confrontos de time da Série A com o time da Série A, time da Série A com o time da Série B e time da Série A, inacreditavelmente, vamos falar assim, só na Copa do Brasil pode acontecer, time da Série A contra time da Série C do Brasileirão. Então temos aí representantes da terceira divisão do futebol nacional entre os 16 melhores times do torneio chamado Copa do Brasil, a Copa que dá bem, paga bem, viu, pai? Bora lá!
Um dos confrontos, o primeiro confronto que nós vamos falar aqui, Série A com Série A, Flamengo e Clube Atlético Mineiro. E aí você já vê o peso que é desse sorteio, que só para se ter uma ideia foi a final da edição de 2024, já vai acontecer aqui nas oitavas de final de 2025. Jogaço. Outro confronto, para tremer o planeta Terra, Corinthians e Palmeiras. Já saiu ali no sorteio, logo um clássico paulista. Outro confronto de Série A com Série A, o Botafogo, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, time que vai disputar o Mundial de Clubes, contra o Red Bull Bragantino, que deu uma oscilada o ano passado e esse ano está forte e muito forte. Outro confronto de Série A, o Inter, o bicampeão da Libertadores, o campeão gaúcho de 2025, contra o Fluminense, campeão da Libertadores de 2023 e que vai disputar o Mundial de Clubes. Por que eu sempre lembro da situação dos clubes que vão disputar o Mundial de Clubes? Porque pode chegar reforço aí. Pode chegar uma contratação de peso para a disputa do torneio e ficar aqui até o fim do ano, por exemplo, aquele contratinho de 6 meses. E aí a gente na Copa do Brasil tem um jogador de peso europeu surreal, inimaginável. Então, olho nas 4 equipes que vão disputar o Mundial de Clubes justamente por isso, porque pode trazer um reforço aí espetacular. Assim como pós-torneio também pode perder seus melhores jogadores, porque vão jogar na maior vitrine de clubes do futebol do planeta. Bora continuar aqui? Aqui a gente já começa confronto de Série A com Série B. São Paulo contra o Atlético Paranaense, dá até como se diz, né, uma expressão jovem, moderna, dá até uma bugada no cérebro quando a gente fala Atlético Paranaense na Série B. Pois é, o ano passado caiu e hoje São Paulo e Atlético Paranaense é um confronto de Série A contra a Série B. O outro confronto, Cruzeiro contra o CRB. Confronto de Série A, Cruzeiro voando, e confronto de Série B, CRB que eliminou Santos com Neymar, companhia limitada e tudo mais, aquele jogo espetacular que foi para os pênaltis, e o CRB mandou o menino Ney para casa. Bora continuar aqui. Saiu, eu não vou editar esse vídeo, então a gente vai voltar e assistir. Eu acho que quando eu passo rápido o dedo, acaba acontecendo isso. Confronto de Série A contra confronto de Série C. Vasco da Gama contra o CSA. Então deu para observar aí que tem a dupla de Alagoas figurando no cenário nacional aí, na mídia, nas oitavas de final da Copa do Brasil. O próximo confronto, o Bahia, recém-saído da Libertadores, chega como um dos favoritos à Sul-Americana, Campeonato Brasileiro ok, contra o Retrô, vice-campeão pernambucano, que vem fazendo um bom ano, eliminou o todo-poderoso Fortaleza e está aí nas oitavas de final da Copa do Brasil. Bora falar agora das probabilidades. Antigamente eu fazia 2 vídeos, dessa vez eu já vou fazer diretão aqui, vamos ver se dá certo esse modelo. Se não der, vocês comentam aí e pede para dividir, para não ficar muito extenso ou para poder acompanhar melhor. Aqui quem manda é o amante do futebol, que é você que está assistindo aí. Bora falar das probabilidades. Coloquei aqui Flamengo 60%, Atlético Mineiro 40%. Por quê? Porque eu vou falar a verdade, o momento do Flamengo na Copa do Brasil é espetacular. O Flamengo é o bicho papão da Copa do Brasil dos últimos 3 anos. Chegou em 3 finais, ganhou 2, perdeu uma como favorito, que ainda a final que perdeu para o São Paulo, o Flamengo era amplamente favorito. E aí, nesse momento, ele é o bambambam. Além de contar com comissão técnica muito boa, com elenco muito bom. Então coloca aqui 60% a 40%. E não é demérito nenhum para o Atlético Mineiro, porque qualquer equipe hoje que pegar o Flamengo dentro da Copa do Brasil, Flamengo vai ser o favorito. É a bola da vez, é inclusive o atual campeão da Copa do Brasil de 2024 contra o próprio Atlético Mineiro. O outro confronto também coloquei 40 a 60 pelo detalhe de, apesar do Corinthians ter ganhado o Paulistão,
em cima do Palmeiras. Apesar de ser um confronto aí, uma situação que realmente o clássico ele dá uma igualada, o Corinthians passa por um momento aí meio turbulento fora de campo. E isso pode pesar lá dentro de campo. Além de o Corinthians está iniciando um projeto, né, com o Dorival agora, pode ser que demore a engrenar, e já o Palmeiras vem com o Abel Ferreira aí há muito tempo. O Palmeiras é também um dos bambambãs do futebol brasileiro, então eu coloco um favoritismo maior aí para a equipe do Palmeiras para levar a vaga. Próximo confronto, coloquei meio a meio e explico por quê. Hoje, o futebol do Red Bull Bragantino está bem melhor do que o futebol do Botafogo. Mas devido àquela situação do Mundial de Clubes, e eu acredito que o Botafogo vai fazer contratação de peso aí, assim, ó, bombástica, já deve até tá assim, ó, praticamente assinado o contrato, eu acho que o Botafogo vai trazer jogador de peso e vai dar uma equilibrada aí no futebol, vai jogar o Mundial, os jogadores vão permanecer ou podem sair, mas hoje eu coloquei meio a meio só por isso. Se não fosse o Super Mundial e a probabilidade de contratação do Botafogo, eu colocaria aqui o Red Bull como favorito. Outro confronto, Internacional e Fluminense, e bate naquela mesma situação anterior. O Fluminense vai disputar o Mundial de Clubes, pode trazer jogadores, o momento do Inter, num geral, é melhor, né? No ano, a gente coloca um 2025 melhor para o Inter, porém o Fluminense vai disputar o Super Mundial e o Fluminense tem a cereja do bolo, que é o técnico Renato Gaúcho, o porta-lupe, que sabe como ninguém duelar contra o Internacional. E aí, nesse momento, dá aquela equilibrada de situação e eu coloquei meio a meio aqui. Não é ficar em cima do muro, porque os outros eu consegui colocar porcentagem para um ou para outro. São Paulo e Atlético Paranaense. 65% de São Paulo, 35% Atlético Paranaense. A vantagem do São Paulo não é maior porque vive aquele dilema com o Zubeldia, que nunca sabe se ele vai permanecer, se ele vai embora. Numa semana é o melhor técnico que apareceu, na outra semana tem que mandar embora urgente. Mas aqui prevalece um time de Série A contra um time de Série B, e aí eu coloquei o favoritismo para o São Paulo. Cruzeiro e CRB eu coloquei aqui com uma maior diferença, a maior vantagem aqui, favoritismo de todos os confrontos, porque o Cruzeiro tá voando, tá muito bem ali pós-campeonato mineiro, o CRB tá bem, mas o Cruzeiro tá difícil de se enfrentar. Coloquei ainda 20% porque tem a possibilidade de pênaltis, porque se fosse assim, ó, só passa quem ganhar os dois jogos, ou só passa, enfim, Cruzeiro era favoritaço e é favoritaço. Bora falar do outro confronto? 45% pro CSA, 55% pro Vasco. Por que eu coloquei tão perto? O CSA eliminou o Grêmio lá dentro, lá em Porto Alegre. O CSA joga a primeira partida dentro de casa e pode fazer o resultado. E aí São Januário, ele vira um caldeirão, tanto a favor do Vasco quanto contra. Então, se o CSA conseguir um bom resultado e vai definir ali no Rio de Janeiro, dependendo da situação, o caldeirão do Vasco pode entornar contra ele mesmo. Então eu dei uma igualada aqui, o Vascão não está nos melhores momentos aí do futebol no ano, o CSA já conseguiu a vitória dele, que foi eliminar o Grêmio, então tá aqui de zebra e nada a perder, vai jogar, vai para cima dentro de casa, e a receita do bolo é tradicional. No jogo da volta, fecha a casinha ali se não precisar do resultado e deixa o Vasco propor o jogo. Por isso que eu dei uma igualada aqui na porcentagem. O outro seria o Bahia contra o Retrô. Eu não coloquei uma vantagem muito maior para o Bahia, porque o Retrô tá jogando direitinho. O Retrô eliminou o Fortaleza nesse mesmo molde. Jogou dentro de casa a primeira partida, conseguiu um empate. O Fortaleza recebeu o Retrô e aí tinha que propor o jogo e o Retrô conseguiu controlar, buscou um empate ali e nos pênaltis teve a competência de
avançar e eliminar o Lion, que é o, né, o bambambam do Nordeste aí dos últimos anos. Então aqui não vai ser um confronto muito simples para o Bahia. Há uma equipe de Série A contra uma equipe de Série C. Nessa situação, como é nordestino contra nordestino, a equipe do Retrô fechadinha, quando eu digo fechadinha, o elenco ali fechado em prol desse projeto, então o negócio ficou mais complicado para o Bahia. Eu até me arrisco a dizer que para o Retrô foi bom demais pegar uma equipe do Nordeste, que deu uma igualada. Disputam Copa do Nordeste aí, já tem, né, os confrontos, acabou de eliminar um outro nordestino, então para o Retrô a melhor coisa que poderia ter acontecido foi pegar um Bahia da vida, por exemplo. Continuando aqui, eu faço aquela clássica pergunta de fim de vídeo. Quem avança para as quartas? Concordaram? Discordaram? Acham que eu exagerei em alguma porcentagem ou não? Comenta aí, inscreve no canal, estamos com mais de 1.100 inscritos. Agradeço demais, deixa o like, sininho. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.